Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas! No episódio de hoje, estaremos ouvindo perguntas e respostas, parte 7 da série O Sofrimento Não é em Vão, por Elizabeth Elliot. Primeira pergunta: quantos anos eu passei entre os índios depois da morte de Jim Elliot? Ele morreu em 1956. Eu voltei aos Estados Unidos em 1963. Então eu fiquei lá 7 anos. Mas nem todo esse tempo foi com os índios Auca. Com aqueles que o mataram, eu passei 2 anos. No total, fiquei cerca de 8 anos entre os índios Quechua e também trabalhei com outra tribo. Próxima pergunta: como eu lido com o sofrimento depois de um longo período? Acho que a palavra foi depressão ou desespero, depois de muito tempo sofrendo, quando parece que Deus não está mudando a situação. Eu penso no primeiro capítulo de Tiago, onde ele diz: quando vários tipos de provações e tentações entrarem em suas vidas, meus irmãos, não os recebam como intrusos, mas acolham-nos como amigos. Reconheçam que elas vêm para provar a sua fé e produzir em vocês a perseverança. Mas então ele diz algo importante: deixe que o processo continue, e Deus permite que o processo continue. Lembre de Israel, teve que passar pelo deserto. Daniel teve que ir à cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram que ir à fornalha. E às vezes a fornalha dura bastante tempo. Então, os princípios que tenho tentado expor aqui são exatamente o que eu diria. Eu não conheço terapia melhor para depressão, desespero e o próprio luto do que esta fórmula de Isaías 58:10. Comece a derramar-se pelos outros, porque há muitas pessoas numa situação bem pior que a sua. Você não consegue fazer isso sozinho, só pela graça de Deus, e Ele vai ajudar você. Quando você começa a fazer isso, algo maravilhoso acontece. Esse princípio de troca começa a operar, e como a promessa diz, você será satisfeito. Suas próprias carências e necessidades serão supridas quando você começar a suprir as de outra pessoa. A terceira pergunta é: a senhora não mencionou Satanás. Que papel ele desempenha no sofrimento? Bem, eu o mencionei muito brevemente em um ponto, admito, muito brevemente. Na passagem que descreve o espinho na carne de Paulo, disse que aquilo não foi só algo dado para prevenir o orgulho espiritual, o que claramente implica que era um presente de Deus, mas também que era um mensageiro de Satanás para o açoitar. Isso resolveu minha dúvida para sempre sobre se algo que me acontece vem de Deus ou de Satanás, porque vivemos num mundo caído, em que Satanás é o príncipe do poder do ar. E aparentemente ele tem tremenda autoridade, pois ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Essa tentação não faria sentido se Satanás não tivesse esse poder. Há muito mistério sobre quem está no comando do quê, mas há um versículo no final do capítulo 14 de João, onde Jesus diz: o príncipe desse mundo está a caminho. Ele não tem direito sobre mim, mas o mundo deve ver que eu amo o Pai e farei exatamente o que ele diz. Ele referia-se, claro, à sua vinda crucificação. Satanás teve muito a ver com a crucificação. Diz que Jesus foi entregue nas mãos de homens perversos e pregado numa cruz, o pior que já aconteceu. Mas Deus tinha em mente o melhor que podia acontecer. Assim é sempre. Estamos à mercê de Satanás até certo ponto, mas ele não tem direito sobre nós, mais do que tinha sobre Jó, nem mais do que sobre Jesus. E mesmo assim, Deus lhe concede permissão. Não podemos desvendar todos os mistérios, mas podemos reconhecer que pertencemos a Deus. E maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. A próxima pergunta é:
Nos seus sofrimentos, a senhora perdeu amigos que não conseguiam lidar com seu sofrimento ou suas perdas? Não creio que eu tenha perdido amigos. Tenho que dizer não a essa pergunta. Certamente não me lembro de ter perdido amigos. Meu esposo está pedindo para eu falar do quando Ad faleceu. Uma parte do que qualquer pessoa enlutada experimenta é o fato de que muitos amigos meio que desaparecem porque não sabem o que fazer. Eles não sabem como reagir a isso. Agora que penso, lembro-me de pessoas que realmente me evitaram e eu não me ofendi muito. Tomei isso simplesmente como um sinal de que não sabiam como reagir. Isso me lembra uma amiga minha que mencionei mais cedo. Ela é totalmente tetraplégica. Quando ainda era paraplégica, ainda não havia chegado ao estágio de tetraplegia. Vivia numa cadeira de rodas. Ela me disse uma vez: sabe, as pessoas realmente não se importam. Elas não ajudam. Elas não fazem nada. Elas evitam quem está numa cadeira de rodas. E eu disse: Jen, por favor, não ache que é porque não se importam. Muitas pessoas se importam, mas realmente não sabem o que devem fazer. Acho que todos nós já tivemos essa dificuldade de saber como reagir. Nate Saint, o piloto que estava no Equador e foi morto junto com meu marido, era um homem muito notável. E uma das coisas que ele me ensinou anos atrás foi: se o homem tem uma cicatriz óbvia ou uma deficiência, eu sempre faço o exercício de perguntar sobre aquilo. Isso dá a ele a chance de me contar algo que preciso aprender. Tentei fazer o mesmo. Até agora, que eu saiba, nunca ofendi ninguém com isso. Mas muitas vezes ficamos sem saber o que fazer, e eu diria que a resposta adequada é: se você puder e se conhecer a pessoa, dizer: olha, eu realmente gostaria de falar sobre meu marido. Você não precisa tentar desviar o assunto. A maioria dos meus amigos tentava sempre mudar de assunto, e eu dizia: quando alguém ficou enlutado, normalmente a coisa mais importante de que essa pessoa quer falar é exatamente isso. Próxima pergunta. Queria saber, ao desistir de algo ou aceitar algo, às vezes as emoções não acompanham, ou continuam conosco, ou não conseguimos nos livrar delas. No seu caso, como a senhora lidou com alguns dos seus sentimentos? Tenho tentado deixar bem claro que eu mesma não consigo manejar emoções ruins. Não consigo lidar com a solidão, não consigo lidar com o desespero e o desalento. Então, isso vira matéria de sacrifício. É algo que eu livremente tenho que oferecer a Deus. E se quiserem, vou dar minha fórmula bem simples. Não é a única maneira, mas tem me ajudado bastante. Eu vou a um lugar só, ajoelho-me e digo: Senhor, o Senhor sabe como eu estou me sentindo sobre aquilo, seja o que for. Você recebe uma notícia ruim? Aconteceu comigo alguns anos atrás. Era tão ruim que senti que não podia enfrentar. Então, eu fui a um quarto, ajoelhei-me, coloquei essa coisa invisivelmente nas minhas mãos. Levantei as mãos ao Senhor e disse: aqui está isso, Senhor, e eu não consigo lidar com isso sozinha. Tome isso e transforme-o para minha bênção e para o bem de outros. Agora quero deixar claro, e creio que é isso que Lars estava querendo saber, que isso não significa que Deus elimina instantaneamente aquilo da sua vida. Tive que voltar de novo e de novo e de novo. Assim como uma viúva, por exemplo, todas as noites pelo resto da vida, ela vai se deitar sozinha. Todas as manhãs vai acordar sozinha. Em cada coisinha do dia a dia você percebe, como eu percebi, que eu tinha vivido para o Jim. Eu fazia tudo para o Jim. Quando o Ed morreu, eu fazia tudo para o Ed. E agora faço as coisas para o Lars. Quando essa pessoa se vai, ficam 1000 lembranças. E cada lembrança era como uma facada no coração. Isso se tornava matéria de sacrifício. Então, eu oferecia de novo a Deus. Em outras palavras, Deus pode me dar a mesma coisa 1000 vezes para que eu devolva a Ele. E Ele continua recebendo, trocando e me dando de volta.
Ele está agindo de formas misteriosas e invisíveis, que no fim eu creio que vamos ver, exatamente como diz o poema sobre o tecelão. Ele está tecendo, e vai chegar o dia em que ele mostrará o desenho, e aí as suas respostas terão feito toda a diferença. Próxima pergunta. Elizabeth, cada vez mais, à medida que você fala, eu percebo o quanto é importante conhecer a Deus como uma pessoa. O que eu gostaria de perguntar é: você pode nos dar maneiras práticas de buscar esse objetivo de conhecer a Deus como pessoa? E o livro mais prático do mundo é a Bíblia. Posso citar um versículo de João 14 e depois tentar trazer para algo bem concreto, caso ainda não pareça prático o bastante. No versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o conhecimento de Deus não é o exercício intelectual, é a recompensa da obediência. Contei a história de uma amiga, Terry, que decidiu obedecer a Deus e honrar a mãe. Em vez de discutir, reclamar, chorar e fazer escândalo quando a mãe disse: "Não, você não pode ir", ela respondeu: "Tá bem". Eu não sei como ser mais prática do que isso. Muitas vezes, jovens, universitários, alunos do ensino médio, vêm até mim e dizem: eu realmente quero fazer a vontade de Deus, quero conhecer a Deus, mas como chegar lá? Eles pensam que eu estou lá em cima, num pedestal, e que precisam se esforçar para chegar até onde eu estou. E eu tento mostrar que continuo aqui embaixo, no jardim de infância espiritual, lutando do mesmo jeito que eles. Mas você deve fazer a próxima coisa que Deus está lhe mandando. Eu pergunto: você é estudante? A resposta é sim. Então eu digo: posso lhe dizer qual é a vontade de Deus para um estudante? Estudar. Mas eles não querem ouvir isso. Eles querem que eu diga algo espiritual. E eu digo: olhe, pare de plagiar, pare de colar, pare de deixar para estudar só na véspera da prova, escreva o trabalho, faça a tarefa, arrume seu quarto, seja gentil com seu colega de quarto. É assim que você passa a conhecer a Deus. Faça isso por amor a Ele. E se alguém me diz: mas eu preciso saber em qual faculdade devo entrar, e estou pedindo orientação a Deus, tenho que decidir até março, e já é outubro, e ainda não sei, como vou saber? Minha resposta costuma ser: Deus tem algo para você fazer em outubro, que a seus olhos não parece ter nada a ver com março. Pode ser escrever uma carta para sua mãe essa semana, pode ser pedir desculpas à colega de quarto. É disso que Jesus está falando aqui. Aquele que faz o que eu digo será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. No capítulo seguinte, Jesus diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E o que é permanecer no amor dele, se não aprender a conhecer a Deus? Vocês permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Qual era o segredo da união entre o Filho e o Pai? Obediência, obediência e obediência. O jeito mais prático de conhecer a Deus, o único que eu conheço, é esse: confiar e obedecer, pois não há outro caminho. E a última pergunta. Às vezes, quando as pessoas, ao máximo de sua capacidade, estão seguindo a direção do Espírito Santo e tentando ser pão partido e vinho derramado, acabam ficando muito cansadas. Qual é o remédio? Nosso modelo é Jesus. Ele foi um homem muito ocupado e mesmo assim caminhava em perfeita serenidade de uma tarefa para outra. Acho que o segredo da paz que ele dá está em fazer o trabalho que Deus nos deu para fazer. E aí está a tensão com a qual você e eu temos que lidar. Eu sempre oro: Senhor, seja feita a tua lista. Eu não consigo fazer tudo que está na minha lista, nem na lista dos outros.
E não acredito que seja a vontade de Deus que fiquemos totalmente exaustos ou com burnout. Eu detesto essa palavra burnout. Devemos fazer a obra de Deus sem pressa e sem preguiça. E só Ele pode nos ajudar a discernir o que é vontade dele e o que é apenas nosso, ou dos outros. Deus abençoe vocês.